Glórias a Deus por aquilo que Ele quer fazer neste lugar, que Ele quer fazer na tua vida, que Ele quer fazer na história que Ele está construindo, porque Deus está construindo uma história. Glória a Deus porque Ele nos convida a este foco, a olhar para aquilo que Ele quer para a nossa vida e para a sua. Como que você lida diante dos teus afazeres, do teu dia a dia, da tua rotina? O quanto você perde o foco daquilo que você propõe, daquilo que você sabe que você tem que fazer? Você é alguém que perde o foco facilmente? Ou você consegue ter um norte, uma direção e saber exatamente onde você quer chegar e não permite que coisas externas atrapalhem o teu foco? Como que você lida com a tua vida nesse sentido? Eu estava aqui cantando este último louvor que fala que grandes coisas estão por vir e grandes coisas Deus tem feito na história e Ele continuará fazendo enquanto nós nos colocarmos no movimento que Ele quer. Grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. E hoje de manhã nós falamos muito sobre paz, que nós precisamos ser emissários de paz. E todo o tempo, quando nós estamos estudando este material do Liberando o Fluir do Avivamento, que nós estamos sendo confrontados, nós precisamos definir um foco na nossa vida para sermos de fato aquele que Deus quer que a gente seja. E eu não sei se para você foi assim, mas muitas vezes eu perdi o foco neste tempo. Muitas vezes, neste período, eu perdi um pouco da noção daquilo que estava para fazer, pelo que vem externo. E em algum momento o Senhor me chama e aí eu tenho que voltar para o centro da vontade dEle. Como que você lida com isso? A igreja sabe, aqueles que nos acompanham, que por 34 anos da minha vida profissional, eu fui bancário. Então eu vivi pautado por metas. Então desde que dos 18 anos... que o começo do mês era uma meta e até dia 31 eu tinha que cumprir aquela meta. Então eu não podia perder o foco e quando eu passei a ser gestor, então no banco eu tinha que conduzir a minha equipe a cumprir metas. Então eu dizia para eles assim, quando o dia 31 começava, o dia 1º do mês começava numa terça-feira, eu dizia, não dá tempo nem de respirar, porque se você perde o foco, um dia, a Fabi está ali assim, um dia faz uma diferença imensa. Se você tem uma meta para ser cumprida em 30 dias ou 31 dias. A vida nos traz desafios que quando nós perdemos o foco, passa um bom tempo da história e nós olhamos, nós perdemos um tempo imenso e não seguimos aquilo que tinha para ser feito. E assim também são nas coisas de Deus. O foco, esse foco que o Senhor nos chama para ter na caminhada com Ele, esse foco que eu e você precisamos ter para poder seguir aquilo que Cristo quer, esse foco para fazer o Evangelho, esse foco para cumprir a vontade de Deus, esse foco inclusive para viver o Evangelho. Se você quiser nessa noite dizer para mim, pastor, esse negócio aí de ser missionário, de andar, não é para mim, mas assim, para viver este Evangelho eu preciso ter foco. Para não fugir daquilo que Deus quer para a minha vida, eu preciso ter foco. Em tudo na minha história, na sua história, nós precisamos assim ter. E o convite dessa noite é que para eu poder viver o fluir do avivamento, eu preciso de foco. Hoje de manhã o Senhor ministrou a nossa vida dizendo que para que eu e você possamos viver o fluir do avivamento, nós precisamos ser emissários de paz. Precisamos ser aqueles que levamos a paz, que experimentamos a paz que o mundo não conhece, e onde nós formos, nós vamos levar a paz de Cristo. Aprendemos, e eu achei bem interessante hoje aqui, refletindo de novo enquanto pregava, que para eu poder levar essa paz, não é a paz que o mundo fala, porque não é uma paz com ausência de problemas. Eu e você vamos ter problema invariavelmente. Pega aí 7 dias da semana, no 7 talvez você vai ter algum momento que vai tirar a tua paz. Mas o convite é olhar para esse confronto e entender que Deus, ainda assim, quer que você experimente a paz que vem do trono dele. Se eu perco essa visão, eu perco o foco. O que é que tira o teu foco? Normalmente são coisas pequenas que começam a mudar o nosso olhar, começa muito sutilmente a mudar o nosso coração, e se nós não percebermos, nós vamos perder a direção daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida, para a honra e glória do nome dEle. Está disposto a manter o foco? Está disposto a buscar em Cristo para seguir a direção daquilo que Ele quer?
Está disposto a retomar aí as rédeas, né? A gente fala tanto de protagonismo da vida, retomar as rédeas e dizer, não, eu vou andar no foco daquilo que Deus quer. Mas até para isso eu preciso que o Espírito de Deus venha sobre a minha vida e que Ele me conduza. Vamos orar? Se há o desejo do teu coração, já começa a falar com Ele. Senhor, eu disperso muito. Senhor, eu me perco. Senhor, me ajuda a andar no centro da tua vontade. Vamos orar? Pai, te louvamos. Te louvo pela alegria de estar nessa igreja nessa noite. Te louvo pela alegria de ver tantas pessoas aqui nessa noite, sabendo que também nas casas tantas pessoas estão cultuando conosco. Te louvamos, Deus, tão interessante quando ainda me lembro de lá de março de 2020, quando nós nunca tínhamos transmitido um culto. E eu olho onde a tua palavra chega hoje através da tua igreja, pelo foco que o Senhor nos deu, diante de tantos desafios que nós tivemos, mas nós não perdemos a direção daquilo que o Senhor queria. E nessa noite, a gente quase olhando um respirar, começando a pôr o nariz para fora da água, com relação à pandemia, mas ainda com o cuidado que precisamos ter, nós começamos a ver as coisas desejando voltar a uma normalidade. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê foco. Foco na tua vontade, foco nos teus propósitos, foco no teu caminho. E queremos pedir em nome de Jesus que nessa noite o Senhor ministre a nossa vida dessa forma. Quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que passou por essa porta, cada pessoa que entrou neste templo nessa noite, cada um que está na sua casa ouvindo essa ministração, e que a começar na minha vida, o Senhor nos leve ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia e nós vamos começar a olhar um texto que nos leva a esta disposição, a esse foco. Atos capítulo 6, verso de 2 a 7. E nós vamos começar a olhar aqui o que a palavra do Senhor nos diz. Atos capítulo 6, verso de 2 a 7. Um momento de extremo desafio para os discípulos de Jesus aqui. E é tão interessante quando eu faço muito discipulado em gabinete, a igreja sabe disso, e eu amo compartilhar com as pessoas que estão começando a caminhada, que não conhecem ainda muito bem da palavra de Deus, como eu também não conhecia, e começo a explicar que neste momento Jesus tinha morrido, os discípulos entenderam o ide que Jesus diz para eles, logo após a sua morte, quando ele anda aqui ainda com os discípulos, e ele diz para eles, agora vão pelo mundo, levem o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e neste momento os discípulos saem. É como se chegasse aqui agora e eu dissesse assim, olha a igreja, o templo não pode ser mais aberto por causa de uma perseguição, alguma coisa assim, mas nós não podemos parar. E olha que interessante, nós vivemos isso, né? Durante um ano o templo ficou praticamente fechado e nós da nossa casa continuamos levando o evangelho, levando a palavra de Deus. É tanto que no meio da pandemia, por uma ação sobrenatural de Deus, nós batizamos 11 pessoas em novembro do ano passado. E olha que tremendo, né? Olhar isso neste contexto, porque a obra de Deus não para. E aqui os discípulos, Jesus tinha morrido, eles ficaram um pouco ali entristecidos, focando ainda nos problemas, mas eles levantaram e andaram e começaram a levar o evangelho. E é este momento aqui que os discípulos estão compartilhando, levando, enfrentando os seus desafios, mas levando aqui o evangelho. E neste texto aqui, eles estavam reunidos, e a palavra do Senhor lá diz assim, vamos ler a partir do 1. Algum tempo depois, capítulo 6, Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. O povo começou a reclamar, como eu e você fazemos até hoje. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária do dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram, não está certo que nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor,
Timon, Parmenas e Nicolau da Antioquia, cada nome, né, gente? Um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo, e esses homens foram levados aos apóstolos que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. O foco neste texto que eu quero dar é que quando os discípulos aqui começam a receber essas reclamações, o povo começou a trazer demandas diferentes, algumas reclamações, e aí os discípulos chegam para ele e dizem, olha, o meu foco não é a questão financeira, o meu foco, o nosso foco é levar o evangelho. Então vamos definir aqui algumas pessoas que vão cuidar disso, para que eu não perca o foco. E aqui no verso 7, a palavra do Senhor diz assim, que a palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, e o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Ele está falando deste início em que a palavra começou a ser pregada, e se você olhar alguns textos aqui antes, as pessoas que começaram a crer aqui em Jesus eram aquelas que participaram da crucificação de Jesus. Mas aqui eles começaram a crer, ouvir e através do Espírito Santo acreditar e a seguir a Jesus. E eles só ouviram e acreditaram porque os apóstolos aqui, os discípulos, não focaram em problemas, mas focaram em pregar a palavra de Deus. E aqui, quando o autor deste material, o Dr. Gregory Frizel, está nos convidando a fluir o avivamento, ou seja, como eu disse hoje de manhã, o que é o fluir o avivamento? É eu estar em comunhão tão intensa com Deus, negando a mim mesmo, indo para a cruz todo dia, como ficou muito claro hoje de manhã para mim, e creio que para quem acompanhou a pregação, ao ponto de que onde eu estiver, o Senhor vai fluir através de mim. E para isso eu preciso ter foco. Porque muito facilmente virão situações e oportunidades externas na minha vida e na sua que vão tentar tirar o nosso foco. Sejam tristeza, seja falta de paz, seja contenda, não importa o que seja, mas areia virá. E aí quando eu perco o foco, então eu perco a oportunidade de viver essa experiência. Em Efésios, capítulo 6, verso 11, um texto muito conhecido nosso, diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus que Ele dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios está dizendo, vista a sua roupa que o Espírito de Deus te dá, para você ficar firme contra as ciladas de Satanás, para você andar firme. E Paulo aqui descreve o demônio como um adversário mau, que tem estratégias, que tem esquemas, e que ele tem esse propósito para ferir a sua vida e a igreja de Jesus. Antes de nós sermos igrejas coletivas, nossa, se eu pudesse, eu traria um por um de vocês aqui em cima para olhar. Que coisa linda ver tanta gente aqui nessa noite. Volta aqui, Juvenil. Se eu e você perdermos o foco, como ele está dizendo aqui, se eu e você não vestirmos essa armadura, se eu e você não nos vestirmos a presença de Cristo, se eu e você não entendermos que o propósito de Satanás é tirar o nosso foco daquilo que Deus quer, rapidamente nós vamos focar nos problemas e nós deixaremos então de fazer aqui como os discípulos fizeram. Os planos de Satanás são extremamente conhecidos por mim e por você, e embora sabendo disso, ainda tem momento que nós permitimos que ele entre na nossa vida, que ele entre na nossa casa, que ele entre no nosso coração, que ele tire a nossa paz, que ele tire a nossa vontade, que tire a nossa alegria, e a gente começa a se perder ao longo da história. O plano dele é desestruturar. O plano de Satanás é tirar a estrutura, o plano de Satanás é tirar a paz, o plano de Satanás é tirar aquela certeza, muitas vezes, que eu e você temos dos projetos de Deus, como, por exemplo, sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre a sua família, sobre a sua casa. Cada um coloca aquilo que Deus está ministrando no teu coração, daquilo que Deus tem te dado uma visão muito clara. E sempre que o inimigo olhar para as nossas certezas, naquilo que é em relação a Deus, sempre que ele nos vê colocando um pé firme,
você pode ter certeza, ele vai se levantar, porque ele quer desestruturar. Eu fico imaginando o povo que sai lá do deserto, o povo que sai lá do cativeiro do Egito, o povo de Deus, o povo que conheceu a Deus, o povo que vivia ali, quando Moisés vem tirar aquele povo ali do cativeiro do Egito, eles veem todos os milagres que Deus fez, Moisés ali muito firme junto com eles, quando chegam diante do Mar Vermelho e eles olham a perseguição e eles fazem todo aquele lamento que eles fazem, e Moisés vai, por orientação do Senhor, e toca nas águas e as águas se abrem e eles atravessam, e eu imagino eles olhando aquilo admirados, mas ainda assim, depois que atravessam o mar, com as águas do lado, quando eles começam a caminhar e Deus manda a provisão do maná e das codornizas e tudo mais o que Deus fez, ainda assim, eles perdiam o foco e a visão. E reclamaram, ao ponto de não entrarem na terra prometida, como uma das pregações que nós fomos ministrados esses dias. O plano que Satanás tem contra mim, contra você, contra a nossa casa, é um plano de mestre. Trazer a desestrutura, tirar a visão da sua vida, tirar a visão do sonho de Deus sobre a tua casa, tirar a visão de líderes de igreja, tirar a visão de pastores, tirar a visão de pessoas que estão experimentando Jesus e querendo experimentar de Jesus, para que todos nós possamos focar somente nos problemas. E aí então nós não caminhamos para aquilo que Deus quer. Deixamos de levar o Evangelho. Nós, quando trazemos essa visão para dentro da igreja, olhando a igreja como a fonte para viver este avivamento que nós estamos estudando neste período, nós sabemos que muitos desistem. Muitos líderes, muitos pastores, muitos crentes desistem e não conseguem olhar para a cruz e olhar para os projetos que Deus tem. E nós sabemos que alguns pastores ficam exaustos, ele traz aqui como exauridos, consumidos pelos problemas internos, e não consegue olhar para fora para conduzir aquilo que Deus quer. Igrejas que muitas vezes cheias, mas com pessoas enchendo os bancos, com uma espiritualidade não real ou morna, que geram problemas e que não permitem que a igreja caminhe, porque consegue disseminar uma areia e muitas vezes uma discórdia o suficiente para que o evangelho não caminhe. A igreja de Atos aqui, que nós estamos olhando como esse texto base, ela estava disposta a focar no que deveria focar e levar o evangelho a quem precisava, a quem não tinha Jesus e quem não tinha esperança. Essa construção aqui, esse estender a tenda, tão pequeno, e eu fico imaginando quando a gente for começar a fazer o templo, misericórdia, eu não quero pensar agora, mas é que a gente está vivendo a construção dentro do templo, Então, talvez isso tenha demandado um pouco mais do nosso emocional. Louva a Deus pela vida do Fábio, que Deus deu essa visão para ele, a gente caminhou junto, a igreja entendeu e tem aqui se doado, trabalhando pelo estender dessa tenda, deste templo. Não só ele, mas outros, mas ele está na frente. Eu fico pensando o quanto isso nos consumiu, porque nós tivemos esse projeto em maio. Foi em maio. E eu, como sou muito acelerado, imaginei que em julho tudo estaria pronto. E nós estamos entrando em setembro e ainda não está pronto. E quando não está pronto, nós abortamos tantos projetos neste período, tantas coisas que nós gostaríamos de ter feito e não foi possível, porque é o som que não pode ser usado, é a quantidade de material de construção que estava aqui no meio. Eu disse esses dias e repito, se você vier aqui durante a semana e você vê a bagunça que está aqui, você não faz ideia do que é isso aqui durante a semana. É cimento, o drywall, é poeira, é um caos, só Jesus. Mas daí o Fábio corre aqui, a moça da limpeza corre, os que podem vêm, ajudam e limpam e tiram e arrumam para estar assim no fim de semana, ainda não totalmente adequado, mas uma forma possível de ser frequentada. Em algum momento, teve uma quarta-feira que nós não fizemos o culto, porque o som, que não tinha condições, estava... E aí nós retransmitimos um culto, coisa que nós não tínhamos feito ainda neste período todo de pandemia. Mas não teve opção. E aí eu tive que tratar meu coração e eu falo para mim mesmo, não sofra, lute com isso e vai para casa. Porque para mim é muito difícil.
Mas o que eu não posso, o que nós não podemos como igreja é perder o foco. Temos preocupação, eu fico aqui pegando no pé do povo que está no som, dizendo baixa, 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 porque nós temos vizinhos, a gente não quer incomodar. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que o som ainda está saindo, porque ainda faltam janelas, portas, enfim. Né? Comentei com vocês no começo do culto, a projeção não sai perfeita, quem está lá não consegue ver. Mas ainda é um tempo, não perca o foco de adorar ao Senhor por isso. Porque Deus está construindo uma nova história. E nós precisamos ter foco para que Deus possa nos usar para a honra e glória do nome dEle, do jeito que Ele quiser e não do jeito que eu e você queremos. E para isso nós precisamos ser objetivos. Precisamos olhar e entender, não, daqui a pouco, né? O Fábio fala, essa semana acho que sai. Aí a outra semana agora eu acho que sai. Aí, no momento que ele está mais nervoso, eu chego e falo assim, Fábio, não fique estressado, se acalma, daqui a pouco tudo estará... Aí uma hora ele fala assim, pastor, a gente não pode ficar estressado, a gente tem que se acalmar. E a gente fica acalmando um ao outro neste processo. Glória a Deus por isso. E aí essa semana a gente teve a ideia de colocar essas lâmpadas diferentes, que eu espero que vocês tenham gostado, o pessoal que está em casa, eu não sei se está vendo. E a gente sempre pensando no melhor, e o melhor é para a obra de Deus. Ah, por que isso faz diferença? Faz. Torna o ambiente mais agradável, as pessoas se sentem mais à vontade para a honra e glória do Senhor. Então o foco é ter um ambiente onde as pessoas se sintam bem para adorar a Deus. E essa igreja de portas abertas, de braços abertos para levar este evangelho. E que já está pequeno. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 2016, nós tínhamos um sonho da construção. Poucos do que estão aqui estavam lá naquele período. E nós tínhamos um sonho da construção, porque nós achávamos que a construção ajudaria a igreja a crescer. A igreja já cresceu e nós precisamos da construção agora para acolher. Deus faz do jeito dele, na forma dele, do jeito que ele quer. E a gente tem orado por esse projeto, por essa construção, pedindo que o Senhor abençoe lá e toque no coração das pessoas para que libere esse projeto que há 4 anos está, vai e volta. Tudo para a honra e glória do Senhor. Não perdemos o foco. E olha que interessante trazendo isso. Né? Eu me lembro que quando nós sonhamos em preparar a tenda, que foi o primeiro projeto nosso, talvez para alguns era assim, mas por que vai fazer a tenda se a gente tem um templo para construir? Se nós não tivéssemos colocado o pé na água e mantido o propósito, nós não teríamos a tenda, não estenderíamos a tenda e talvez você não estivesse aqui. Porque você não ia se sentir bem no ambiente. Ah, mas as pessoas vêm à igreja por causa de Deus ou por causa do ambiente? O ambiente ajuda. Nós precisamos ter essa visão como igreja. Né? A visão de acolher, a visão de receber, a visão de abençoar e entendendo o foco daquilo que Deus quer. Quando aqui esses discípulos, de forma extremamente sábia, começam a ter esses problemas e eles dividem os problemas, né? Então, fulano, ciclano, beltrano, aqueles nomes ali legais para pôr em nome de filhos, né? São aqueles que vão coordenar essa parte, porque o nosso foco é, 2 pontos, levar o evangelho. E o foco dessa igreja é esse. Eu e você que temos Jesus, nós somos convidados a ter este objetivo na nossa vida. Nós vamos nos preocupar com o trabalho porque é legal, precisa. Nós vamos nos preocupar com o estudo porque precisa. Nós vamos nos preocupar com a nossa família. Nós vamos nos preocupar com aquilo que eu chamo de periférico. Mas o centro do nosso foco, da nossa vida, é sermos mensageiros de Cristo. É vivermos este avivamento individualmente, de tal forma que quando eu estou fora deste ambiente, quando eu começo a andar por onde eu ando, o Senhor vai me usar na vida de pessoas. E eu poderei trazer pessoas a esse ambiente, para juntos conhecermos deste Cristo maravilhoso. Eu e você, que temos Jesus, somos convidados a deixar de lado as nossas confusões, as nossas dores, as nossas preocupações, e caminharmos para levar o Evangelho com foco. Quando eu estava sendo escutado aqui para a igreja, eu chamo de entrevista, né? Não é entrevista porque não é emprego, mas é ministério. Eu me lembro de alguém ter dito assim, a igreja está ferida e ela precisa ser tratada. E eu entendi que sim, a igreja estava ferida, mas quando a igreja se colocasse em pé e continuasse a andar, enquanto ela caminhasse levando o evangelho, que o Senhor ia tratar as feridas. E assim ele fez.
Então, se você nessa noite está me ouvindo, e se você que está aqui está olhando para o teu coração e entendendo que o teu coração está ferido, eu quero dizer para você que, embora ferido, quando você anda e continua andando, o Senhor vai tratando, porque o Senhor tem poder para tratar, né? Essa história que a gente fala, enquanto o avião está andando, está trocando a turbina, assim Deus faz com a minha vida e com a sua. O que nós não podemos perder o foco daquilo que Deus quer. Quando eu e você perdemos essa visão, quando eu e você perdemos esse foco, a gente passa lá 1 dia, 10 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, olhando para os problemas e a vida passou. E se eu e você perguntarmos assim, na obra de Deus o que eu fiz? Nada. E o tempo foi. E eu vou prestar conta disso para Deus em algum momento. Eu e você, irmãos, temos uma esperança. Por que é importante nós entendermos sobre esse foco? Eu e você temos uma esperança que o mundo não tem. Porque a gente é melhor? Não! Porque nós conhecemos a Cristo. E nós temos respostas para a maioria das pessoas que estão lá fora que não conhecem desse Jesus. Eu não sei se você consegue entender a profundidade disso sem se achar melhor, mas eu e você temos algo diferente para levar para o mundo. Embora eu possa ser tímido, não saber falar, não conhecer muito do Evangelho, mas essa paz que excede a todo entendimento que nós falamos hoje de manhã, dá a mim e a você algo diferente para levar as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, no nosso redor. Eu disse hoje de manhã que eu ia trazer alguns dados sobre suicídio, porque eu fui falar sobre esperança lá em Ponta Grossa. E eu fiz uma pesquisa sobre Curitiba, olhando dados da OMS. A Mariane falou para os jovens, eu acho que para os adolescentes também, sobre o Setembro Amarelo. E aí eu fui ver alguns dados. Você sabia que o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo? Você sabia que as pessoas estão tão sem esperança que o suicídio é uma das principais causas de morte em todo o mundo? E lá no site que eu procurei, ele diz que, segundo as estimativas sobre os dados que eles pesquisam lá, mais pessoas morrem de suicídio do que de HIV, de malária, de câncer de mama, de guerras ou homicídios. Eu fiquei assustado. Morrem mais pessoas de suicídio do que de guerra, do que do câncer de mama, do que de malária, do que de HIV, do que de outras coisas que talvez a gente olhe e veja assim, nossa, na televisão fala tanto disso, né? Quantas pessoas são assassinadas? Morrem mais pessoas de suicídio do que desses índices. Ele diz que jovens entre 15 e 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte depois do acidente de trânsito, depois da tuberculose, e depois de violência interpessoal. O dado que eu trouxe hoje de manhã, e eu procurei ele com mais detalhe agora à noite, ele diz que no Brasil, no nosso país, cada 40 minutos, uma pessoa tira a vida. Nós estamos aqui desde as 19 horas, quem estava no coral está desde as 16. Então, das 16 até agora, que são 19, 16, 17, 18, 19, 3 horas, 4 vezes 3, 12, sei lá, vamos pensar aí que 5 pessoas neste período tiraram a sua vida. Desde que você saiu de casa e veio para aqui para cantar no coral. Nesse tempo de culto, uma pessoa já tirou a vida. No momento em que nós começamos a cultuar a Deus aqui, até agora, uma pessoa já tirou a sua vida. Mas aí ele diz que para um que consegue, 20 tentam. 20 pessoas para cada um que consegue. Aí eu fui fazer as contas, né? No dia, 36 pessoas no Brasil tiram a própria vida. Considerando as tentativas, 720 pessoas no dia no Brasil tentam tirar a própria vida. Isso te incomoda? Você pode dizer, eu não conheço. Mas isso deve incomodar a mim e a você. Isso deve ferir o nosso coração. Enquanto cristãos, enquanto aqueles que conhecemos a Cristo, enquanto aqueles que sabemos, como nós vimos hoje de manhã, que a paz não é ausência de problemas, enquanto eu e você que sabemos que nós passamos pelas lutas, mas essa paz que excede a todo entendimento vem sobre a nossa vida, deve fazer com que eu e você olhemos um dado desse e que isso arde o nosso coração de tristeza. Arde, precisa arder, precisa incomodar, precisa gerar desconforto, ao ponto de nós olharmos e dizer, Senhor, o que eu estou fazendo com este evangelho que eu conheço,
que me traz essa esperança, que me traz essa paz, e que eu tenho às vezes guardado como numa sacolinha aqui para não dividir com ninguém, porque eu não consigo entender que eu preciso ser um emissário dele por aí. Quando eu tenho foco, então eu paro de olhar para os problemas e eu começo a olhar para aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, então eu consigo levar este evangelho que pode mudar uma história e que pode mudar uma vida. Eu e você temos um poder na nossa mão e esse poder se chama esperança. E essa esperança vem do trono de Deus. Eu e você temos um poder que não vem de nós, mas que vem do Espírito de Deus na minha vida e na sua, que ele pode nos ajudar, nos instrumentalizar para transformar histórias. Você acredita nisso? Olha para você, e embora eu olhe para mim algumas vezes e me vejo extremamente incompetente, mas você crê que Deus pode te usar para mudar a história de alguém? Nós precisamos crer, porque o poder não é meu e seu, é dele. Mas quando nós nos dispomos, Senhor, eis-me aqui, e então ele vai me conduzir para fazer aquilo que ele quer. Romanos capítulo 5, verso de 1 a 5, vamos abrir lá a Bíblia, nós já vamos caminhar para o encerramento. Romanos 5, de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No 2, foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. E no verso 5, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Eu e você recebemos de Jesus algo que gera esperança, e essa esperança dá foco. O texto aqui final no verso 5, ele fala que essa esperança, ela não nos deixa decepcionados. Então essa esperança não nos deixa perder o foco. Essa esperança não nos deixa perder a visão. Essa esperança não nos deixa perder o propósito. Qual é o propósito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus? Questione-se, Senhor, qual é o seu propósito sobre a minha vida? Senhor, por que eu estou aqui? E Deus vai falar, e Deus vai revelar, e Deus vai te mostrar. E quando Ele te mostrar, você precisa manter o foco firme naquilo que Deus quer para você, sem perder o compasso. Cai aqui, cai ali, você vai andar, porque o Senhor é contigo, e Ele te conduz. Ele conduz a igreja, Ele conduz você como igreja individual. Eu e você recebemos de Jesus essa esperança que é diferente. E essa esperança divina que muda a perspectiva da nossa vida, essa esperança que muda a nossa casa, essa esperança que muda o nosso casamento, essa esperança que muda o relacionamento com os nossos filhos, essa esperança que pode mudar as pessoas que estão ao nosso redor, que é o propósito da reflexão dessa noite, ela não pode ser abalada pelas coisas que são externas. Ela precisa se manter firme, porque ela não depende de nós. Isso é interessante, porque Deus não vai invadir a minha vida, Ele não vai invadir a sua. Sabe quando a gente hoje está mais equilibrado na relação de educação de filhos, né? Mas quando um filho apronta, a gente pega e dá um chacoalhão nele assim, presta atenção! Né? A gente não faz mais isso, né? Glória a Deus, acho que não, né? Mas eu acho que Deus devia fazer isso comigo e com você às vezes, sabe? Dá aquele, para e presta atenção! Sou eu quem estou no controle, sou eu que estou no governo, sou eu que estou fazendo. Mantenha o foco e o propósito naquilo que eu quero na sua vida. Não olha para o lado. Não olha para os gigantes que se levantam. E então nós vamos experimentar verdadeiramente o avivamento. Essa esperança que Cristo traz, ela nos leva a vencer as tribulações e os obstáculos da vida. Essa esperança nos leva a um futuro melhor. Essa esperança nos leva a conquistar as promessas de Deus. As promessas estão lá. Está lá, o presente de Deus está lá. E talvez a gente não chegue porque o medo
né? O olhar para os desafios não nos deixa chegar lá. Eu e você temos sido abastecidos neste tempo, em todo esse tempo que o Senhor tem ministrado a nossa vida, não para nós nos sentirmos melhor, mas para a gente fluir do avivamento. Ou seja, distribuir da graça e deste amor de Deus. Muitos que estão ao meu redor e o seu, totalmente desesperançados, angustiados, sofrendo, e eu e você com o copo de água, com a receita, com o antídoto, com a palavra de esperança. Eu não sei se você já percebeu que quando a gente mantém o foco, nos momentos de maior desafio, são os momentos que Deus mais nos usa. Não é assim? E a gente fica meio perplexo depois, dizendo, Senhor, não entendi nada, o mundo está caindo aqui, eu aqui falando. É bem assim que Deus age. Por que está caindo? Porque o inimigo não quer que a gente sirva de testemunho. O inimigo não quer que a gente faça o que ele quer fazer. O inimigo não quer que a gente caminhe, mas ele quer que a gente fique ali estático, parado, olhando para a confusão, se lamentando, chorando, reclamando, e que a gente não leve esse evangelho salvador. O autor fala aqui que quem tem esperança, quem não tem esperança, vegeta, não vive. Já viu pessoas que estão, levantam, trabalham, estudam, mas que vegetam na vida? São pessoas que eu e você, de uma forma muito ousada, e ousada em nome de Jesus, podemos levar esta esperança para elas. Quando eu falei dessa esperança lá na pregação que eu fiz em Ponta Grossa e também lá em Porã, eu me lembrei de uma canção que é não é do cantor cristão, ela é daquele outro cantor lá, acho que da Assembleia de Deus, que ele diz assim, da harpa cristã. Eu amo esse cântico. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por ele a procurar? Almas pelo mundo vão vagando, sem a salvação conquistar. E ele fala Deus, toca-me com brasas no altar. Até onde você está disposto a deixar o Senhor tocar a tua vida, para você ter o foco que Ele quer, para ser você aquele que vai levar essa esperança àqueles que o Senhor tem colocado no teu caminho. Até onde o teu coração e o meu coração está disposto a olhar e saber que pode estar caindo o mundo do lado, mas nós temos um Deus maior e um Deus de propósito. Até onde eu e você estamos dispostos a olhar para os grandes desafios, e sim, o mundo vai ter, mas saber que Deus tem um chamado diferente para mim e para você. E que quando nós pisarmos nas águas, se Ele quiser, o mar vai se abrir. E Ele vai conduzir a mim e a você e ao povo dEle naquilo que Ele ter. Bem interessante, porque essa semana eu recebi de um irmão aqui da igreja um texto, e eu tinha lido esse texto para nós encerrarmos aqui. Um texto que fala sobre esse momento de confronto, esse momento de batalha, que é um texto que está lá em Neemias, capítulo 6, verso de 1 a 3. Neemias está lá reerguendo o muro, cheio de trabalho para fazer. E aí o texto lá diz assim, se você quiser abrir lá comigo, Neemias 6, de 1 a 3. Sambalat, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então, Sambalat e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Neemias tem aqui um discernimento espiritual muito grande daquilo que era levante para que ele parasse o projeto que Deus tinha. Olha que grandioso. Neemias sabia, assim como eu e você sabemos, quando é confronto e quando é batalha. Nós não somos ignorantes o suficiente para não entender. Nós sabemos como é.
O que a gente precisa fazer quando vem esses levantes é parar, respirar, olhar, entender. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui a fala de Neemias. Estou fazendo um trabalho muito importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Da mesma forma que no texto que eu abri esse culto, em que os discípulos dizem no verso 7, a palavra de Deus precisa continuar a ser pregada, e a palavra de Deus continuava a ser pregado, o foco não foi perdido, também assim, o Senhor tem, neste mesmo chamado que Ele tem para mim e para você, Ele tem também o propósito de que eu e você não percamos o foco daquilo que Ele quer para a nossa vida, para a honra e glória do nome dEle. Eu imagino que quando essas coisas começam a acontecer, os anjos do Senhor ao nosso redor tentando chamar a nossa atenção, eu imagino o Espírito de Deus ali tocando, dizendo, não, olha para lá, olha para mim, olha para a cruz, olha aqui, olha aqui. E a gente fica meio assustado, mas se a gente for firme, se nós olharmos para o foco, aquele texto que eu trouxe, não olha para trás, olha para aquilo que está por vir. E quando nós caminhamos, o próprio Deus vai resolvendo aquilo que está ao lado. E Deus vai resolvendo aquilo que é periférico. Por quê? A obra é dele, não é minha e é sua. Nós ainda temos o privilégio de sermos convidados a tomar o caminho e fazer parte. Alguns anos atrás, sentei para almoçar com um missionário que estava, nunca lembro o lugar que aquele missionário estava, e ele contou, e eu falei disso aqui esses dias, mas eu acho que ele testemunho tão lindo. Ele estava num lugar na Índia em que ele trabalhava recuperando meninos que foram entregues. Existe uma casta naquele lugar, e os primeiros filhos são entregues daquela casta nos mosteiros para serem criados como monges. E aqueles meninos, então, no mosteiro, eles são servos sexuais dos monges e na limpeza e no trabalho. E quando chegam nos seus 10, 11, 12 anos, então eles já contraíram AIDS. E eles são colocados na rua para morrer na miséria. E é uma cultura, é uma forma de purificação daquela casta. Então não pode intervir. E esse missionário chegou naquele lugar, Senegal, eu acho, não lembro. E aí Deus começa a incomodar ele começa a ver aqueles meninos morrendo com AIDS no meio da rua, e ele começa então a trazer aqueles meninos para um projeto que ele criou, ele começa a receber então uma perseguição do governo, porque ele estava mudando uma cultura. Você não pode mudar uma cultura. E aqueles meninos vinham, conheciam Jesus, aceitavam Jesus, tinham transformação de vida, iam morrer, mas morriam salvos. E aí, para sustentar aquele projeto, esse cara era gaúcho, o que ele faz no Rio Grande do Sul? Ele monta uma churrascaria, um outro confronto. E ele contando isso para mim, para o pastor Silvani. E eu falei, você é muito corajoso, que desafio isso. E ele falou assim, pastor, o maior interessado é Deus. O maior interessado naquilo que Deus está falando no teu coração nessa noite, para você que está aqui, para você que está em casa e para mim, o maior interessado é Deus. O que nós precisamos fazer, nos colocar em pé e dizer, Senhor, conduz, me ajuda a ter foco, e eu quero chegar ao centro da sua vontade. Está disposto? Pai, te louvamos nessa noite. Te louvamos porque mais uma vez o Senhor nos confronta, como tem sido ao longo desses meses. E o confronto aqui é para que nós possamos viver o avivamento que o Senhor tem para nós. O confronto aqui é para que nós possamos negar a nós mesmos, olhar para a cruz, lidar com as nossas dores, com as nossas feridas, tratarmos aquilo que o Senhor pode tratar em nós, e enquanto o Senhor vai tratando, nós vamos caminhando, sabendo que o Senhor fluirá através de nós para a glorificação do teu nome. Muitos de nós, Senhor, ao longo da caminhada, diante dos desafios que nós mesmos às vezes proporcionamos, queremos desistir. Mas sabemos que o Senhor tem projeto, sabemos que o Senhor tem propósito, e sabemos que o Senhor quer nos usar para a honra e glória do teu nome. Portanto, ó Deus, nós queremos não olhar para trás, nós queremos olhar para o alvo, nós queremos seguir firmes naquilo que o Senhor quer. Quero pedir nessa noite que o Senhor derrube as barreiras, quero pedir em nome de Jesus que o Senhor derrube as muralhas, que o Senhor tire as fortalezas
que nos mantém cativos muitas vezes, sentados, olhando para os problemas, reclamando da vida, mas não caminhamos na direção daquilo que o Senhor quer. Tem misericórdia de nós. Que o nosso foco seja o teu propósito. Quando nós entendemos que nascemos para a glorificação do teu nome, quando nós entendemos que estamos aqui neste mundo para glorificar ao Senhor, nós colocamos a nossa vida num patamar diferente. Mudamos a nossa visão e ainda no mundo, fazemos exatamente aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Ajuda-nos nessa noite. Mas não só nos ajuda, nos coloca em movimento para seguir exatamente aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém.